Salve, salve meu clã, estamos aí naquele vídeo, no formato celular. Tô aqui com um copinho, eu acho que agora eu tô com o stick certo, porque antes era só o do Java, agora o Java é pequenininho, Android maior, Kotlin maior ainda. Então agora eu tô com o copo certo, aqui com o meu cafezinho, o som ambiente, um solzão aqui também. Embora esteja o solzão, não tá tanto calor quanto antes, então vai dar para gravar mais tranquilamente. E é claro, antes de começar a falar do assunto, é muito importante deixar aquele recado para você deixar o like, deixar aí um comentário. Se não fez a inscrição, considerar a inscrição também, se você gosta aí do conteúdo e acompanha. E agora que eu trouxe tudo isso, vamos então entender o que eu vou falar. Basicamente, eu estou atendendo a um pedido de um inscrito, ele já me pediu há muito tempo, eu não sei porque eu não falei isso antes, mas eu acho que é o momento ideal para fazer isso, que é para falar sobre como foi a minha trajetória e também para indicar como que está a minha situação atual, tá bom? Então, eu quero expor isso para vocês, porque dessa maneira vocês vão entender mais ou menos quais foram os desafios que eu passei, as dificuldades e as coisas que eu pretendo fazer daqui para frente também, né? Então, bora começar. Então vamos lá. Na área de tecnologia, vamos dizer assim, ou melhor, desde o comecinho eu trabalhei como uma função super simples, que era auxiliar de escritório, então eu mexia ali com notas fiscais, enviava essas notas fiscais, fazia arquivo, etc. Um trabalho aí bastante simples, desafiador também, no sentido de ser organizado, era bem rápido também, tinha um ambiente bem complexo na época. E depois desse primeiro trabalho, nessa mesma empresa que eu trabalhei, eu também atuei como um atendente de pós-venda. Então, recebia pedidos de clientes que estavam com problema, eu era a pessoa que atendia esses clientes, né? E eram clientes que a gente chama de B2B, né? Business to business, ou então empresas. E eu tive muito essa vivência de tentar resolver o problema dessas pessoas, né? Então, quando eu não sabia, entrava em contato com os vendedores e assim por diante. Então, eu tive essa primeira experiência. Conforme o tempo foi passando, eu iniciei a faculdade de Ciência da Computação. Eu não sabia programar, tá bom? Eu acho que isso é um ponto muito legal de você deixar bem claro, mas eu tinha muito interesse em computação de uma maneira geral, informática, vamos dizer assim. Então eu fazia cursos de informática, cursos de manutenção de micro, é tanto que antes de entrar em programação eu queria trabalhar com manutenção de micro, né? Olha só que curioso. E lá na faculdade, quando eu comecei, de alguma maneira eu pensei que ia ter algo similar. E aí foi no momento que eu tive a introdução à programação. E nessa parte da introdução à programação, foi no momento em que eu notei ali que era algo que eu curtia. E eu curtia por quê? Porque programação tem muito essa ideia de desafio, né? De você resolver problema e que envolve, por exemplo, questões lógicas. E são coisas que eu costumo gostar. Eu vi bastante em jogos também e é algo que me atrai bastante, né? De ter uma situação eu preciso resolver com determinadas ferramentas, vamos dizer assim, que seria o nosso código, né? É claro, a primeira experiência não foi boa, tá, gente? Tipo, eu comecei ali escrevendo meu código, o primeiro código em C, inclusive, e realmente, a primeira pancada é complexa, porque você pensa que você não serve para aquilo, e assim por diante. E o que me ajudou a manter firme e forte é a minha perseverança mesmo. Eu acho que eu tenho esse perfil de quando tá com um problema, eu gosto de ficar ali no problema até resolver. Óbvio, não é tipo infinitamente sem dormir nem nada. Com certeza o descanso faz parte aí pra gente aprender, né? Eu acho que o processo é esse. Mas eu sempre ficava com aquilo na cabeça, pô, mas como é que eu vou resolver esse problema com isso, com esse código, etc. Às vezes era no banho, às vezes era jantando, jogando alguma coisa. Eu acho que nessa época eu nem jogava, né? Esse é um ponto importante também. Na época de faculdade, eu não ficava jogando videogame ou então computador. Eu era muito focado nos estudos, né? Não sei se era o certo e tal, pode ser que sim, pode ser que isso fez muita diferença, mas é bom vocês saberem disso. E aí, conforme o tempo foi passando, né, eu ainda continuava trabalhando como pós-venda, né, o assistente lá, auxiliar, etc. Aí eu fui para uma outra empresa que trabalhava com fidelização de cliente, eu acho que é isso, quando você tem aqueles pontos, né, que troca por passagens, etc. Então foi mais para poder fazer análises do sistema que existia lá. É tanto que eu mexi só com Excel, tá, gente? Então era Excel a rodo aí. Então foi o que eu mais trabalhei no começo da minha carreira. E aí eu durei bem pouco tempo nessa empresa e eu comecei meu primeiro estágio na área de tecnologia, que foi na empresa T-Systems do Brasil, onde eu tive bastante oportunidade aí para conhecer muita gente, né, para praticar bastante coisa. Eu comecei com o cargo de monitoramento, que era para poder ficar monitorando o sistema que eles
tinham implementado, para verificar se não tinha chamados que ainda não foram atendidos e assim por diante. Era um trampo super simples, não tinha relação com programação, mas foi interessante porque nesse projeto que eu fiquei, ele durou bem pouco tempo, né? Alguns meses, algo desse gênero, e aí surgiu a oportunidade para trabalhar com um projeto com programação em Java. E eu mostrava muito esse interesse lá na empresa. Então eu acho que esse é um ponto legal que você precisa pensar. Se você está dentro de uma empresa e você está estudando algo, mostre para as pessoas que você está estudando aquilo. Mostre os projetos, aquilo que você sabe, tenta discutir com pessoas que são influentes, que foi o que eu fiz. Tipo, no momento que acaba o projeto, eles pensaram, e aí, o que você pode fazer? Eles já pensaram, tem essa vaga aqui de programação, o que você acha? E aí foi, entende? Então, assim, embora eu dei sorte, vamos dizer dessa maneira, no momento que a sorte chegou, eu consegui aproveitar, entende? Então, eu acho que isso é legal para você que está começando, é você tentar fazer o máximo possível e aproveitar a sorte. E aí, nesse projeto que era em programação, era em Java, era uma aplicação Java Web com struts, e às vezes aparecia ali as tasks para fazer. E quando não aparecia, aí eu estudava. E aí, nesse momento dos estudos, foi onde eu também estava estudando bastante aí na plataforma da Alura, então eu aprendi bastante coisa aí nessa época, estudei bastante. E aí esse projeto ele finalizou, e quando ele finalizou, ele teve mais um projeto lá na T-Systems, que era para atuar naqueles terminais que envolve ali cartão de crédito e por aí vai, meio que fazer testes desses terminais, né? Então eu tive também essa experiência de fazer o teste manualmente, literalmente era o teste manual. Eu acho que dá mais para um trampo de QA, tudo bem, do que fazer algum código. E nesse meio tempo também foi legal, porque eu peguei um projeto dentro desse momento de QA, vamos dizer assim, e fiz apenas com Excel, porque nesse ambiente eles não liberavam nada, 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 nada de software. E aí eu estava no momento de estágio também ainda, né? E eu falei assim, o que que você acha de pegar esse relatório que vocês precisam entregar e tentar automatizar o máximo possível? Aí falaram, beleza, se você conseguir fazer aí, vambora. E aí eu fui lá e fiz, entendeu? Porque eu sempre tive esse perfil. Quando eu vejo uma coisa meio estranha, né? Eu falo, mano, não dá pra gente fazer melhor isso aqui, mano? Então, esse é um perfil que eu tenho bastante, né? E isso aconteceu aí nessa empresa, nesse trabalho, de meio que fazer um software no Excel. Foi bem engraçado. Eu nem sabia que isso era possível. E isso é legal, sabe? Essa parada de você achar que não dá pra resolver com alguma ferramenta e você vai lá e resolve. Isso é muito bom. E aí, depois disso, surgiu a oportunidade para trabalhar na Alura, e lá na Alura eu comecei como estágio também, na edição de conteúdo, na criação de conteúdo para o blog da Alura. Então, se você acompanhou meu trabalho desde o começo, você sabe muito bem que eu fiz muitos posts, artigos aí no blog da Alura. Esse foi o meu começo, foi onde eu realmente aprendi muita coisa, porque nesse momento aí realmente estava trabalhando com programação mesmo, tá? Ali eu pegava, estudava bastante, ensinava coisas que eu já tinha aprendido no trabalho que eu estava anteriormente também. E conforme o tempo ia passando, a demanda ia passando, surgiu a oportunidade para eu criar aí o meu primeiro curso, né? E aí o meu primeiro curso, surgiu essa oportunidade, eu acho que isso é um ponto muito importante, porque meio que casou alguns interesses, né? Então, naquela mesma época do blog, eu tinha muito assim um interesse em aprender desenvolvimento Android nativo. Então, foi na Alura que eu estudei mais desenvolvimento Android, tudo bem? E dado que eu mostrava esse meu interesse em Android, eu fazia artigos em Android, eu tinha sempre ali meio que essa vontade de me desenvolver nisso, foi onde surgiu a oportunidade. Então, novamente, aquilo que você mostra que você sabe fazer, aquilo que você mostra que você tem interesse, muito provavelmente é o que vai surgir oportunidade para você. Então, faça, estude, porque pode chegar para você também, tudo bem? Foi o que aconteceu comigo. E aí, nessa época, eu fiz o meu primeiro curso. Novamente, foi um curso assim muito desafiador porque foi um tema de sincronização. Então tinha muita coisa que eu não manjava ainda, mas novamente foi excelente porque eu aprendi muita coisa que vai além do Android, que reutiliza técnicas que eu vi de sistemas distribuídos na faculdade, mas que foi mais na teoria e aí eu coloquei mais na prática ali dentro do curso. E foi muito bom esse curso, assim, na avaliação das pessoas, para mim. É claro, não foi o melhor curso que eu fiz, obviamente, porque eu ainda não conseguia me comunicar bem com a câmera, ainda tinha uma certa vergonha, receio de fazer alguma coisa estranha e ser julgado, criticado, né? Eu acho que quem grava conteúdo sabe do que eu tô falando, tudo bem? E
Depois disso, eu continuei firme e forte na criação de conteúdo. Obviamente, eu estou resumindo bastante essa ideia de criação de conteúdo, mas entenda que foi onde eu tive que estudar bastante, tive que evoluir a cada entrega que eu fazia. Então, se eu entreguei ali, sei lá, uma formação inteira de curso de Android, eu precisava estudar mais para entregar os próximos conteúdos. E nesses desafios, basicamente, eu estudava, praticava, criava projetos, conversava com outras pessoas também que fazia código e assim por diante. E foi assim que eu consegui evoluir, tudo bem? Foi assim que realmente eu consegui criar esse destaque. E assim, o apoio das pessoas que me acompanhavam, que deixavam ali os comentários falando que gostava, que era o conteúdo legal, etc., foi o que me motivou bastante a continuar. Então acho que isso é um ponto legal de vocês saberem também. Vocês aí que me acompanham, vocês que me apoiam, vocês fizeram parte aí da evolução da minha carreira. Porque se não fossem vocês, ou eu não iria continuar, porque eu iria achar que não era para mim, ou então não ia fazer sentido, né, para a empresa me manter, dado que os conteúdos não eram interessantes. Então, meio que foi, assim, todo esse conjunto, tá bom? Não foi só uma coisa minha, não é que eu sou foda, etc. Isso não faz sentido, né? Tudo na vida é um conjunto, né? A gente precisa ser humilde e reconhecer ali as coisas que a gente faz bem, as coisas que também é um conjunto ali de outras pessoas envolvidas e assim por diante, tá bom? E aí, de resumo, nessa parte de criação de conteúdo foi dessa maneira. Eu fiquei aí no período de 8 anos dentro da Lura. Durante esse período, a minha última atuação foi como tech lead, então era meio que a pessoa referente para tecnicamente ajudar outras pessoas, vamos dizer dessa maneira. Então, validar conteúdos, code review, etc. E assim por diante. Aí nesse meio tempo eu também foquei na criação de conteúdo, que é o que eu mais gosto de fazer. Essa parte tech lead, para ser bem sincero, eu gosto da parte de ajudar tecnicamente, mas tem um lado gestão que eu não gosto tanto. Eu acho que não faz muito o meu perfil, porque às vezes você precisa conversar bastante com as pessoas, às vezes você precisa ter que lidar com algumas burocracias, tomadas de decisões, que é um perfil que eu não curto muito, sabe? Eu tenho que ser sincero com vocês, comigo mesmo também. Eu recomendo também que vocês sejam sinceros com vocês, né? É óbvio, né? Você pegar um cargo de liderança tem as suas vantagens, porque você vai ter, sei lá, um salário melhor, obviamente, isso vai ser legal. Você às vezes não vai mexer tanto com código. Sim, isso pode ser legal, mas para o meu caso, para a minha carreira, para as coisas que eu gosto de fazer, não estava fazendo tanto sentido, sabe? Eu estava meio que fazendo algo que não me motivava tanto. E isso é um ponto que eu acho legal também de vocês refletirem, tá bom? E por que eu falei esses 8 anos? Porque recentemente, como eu comentei lá no LinkedIn, vocês que me acompanham no LinkedIn, eu fui desligado da empresa, né? Então hoje eu já não atuo mais dentro ali da Lura, né? Mas eu não fico triste, não me arrependo, porque foi uma experiência incrível, eu aprendi bastante dentro da Lura. Foi uma baita de uma oportunidade, meio que eu saí do zero e consegui conquistar bastante coisa. Conheci muitas pessoas incríveis, vocês que me acompanham aí, muita parte veio da Lura, então assim, foi uma baita de uma oportunidade, essa é a verdade, né? Então não tenho nenhum problema em relação ao que aconteceu recentemente, e a única coisa que eu posso indicar é que assim, da mesma maneira que outras pessoas entraram, né, nessa situação de perder o emprego ou layoff, o que seja, né? Eu vou aí continuar firme e forte na busca de próximas novidades, desafios, projetos e por aí vai, né? A minha intenção agora é atuar como dev mesmo, né? Assim como eu comecei bem lá no comecinho, mas sim indo mais para o modo mais sênior mesmo, pegando novos projetos, coisas que ainda eu não tive tanta oportunidade de explorar. Eu acho que esse é um ponto legal de deixar bem claro para vocês, que como instrutor, a gente fica muito mais limitado a projetos de escopos fechados, eu acho que seria esse nome, que são os projetos que você vai ter ali um escopo muito limitado e você só vai chegar ali até aquela parte de funcionalidades. Isso pode ser legal porque você se aprofunda em algumas coisas, mas ruim ao mesmo tempo porque você não está resolvendo problemas complexos dentro da produção, né? E isso é uma coisa que eu sentia falta, tá bom? Eu sentia bastante falta ali atuando como criador de conteúdo, vamos dizer assim. Então, se eu pegar aí uma oportunidade para desenvolvimento de software que eu consiga aí entrar nessas situações, poxa, vai ser legal pra caramba, porque aí eu vou ter agora mais experiência para resolver esses problemas. É claro, né? Às vezes eu posso estar falando que vai ser algo que eu quero, aí chega lá, vários BO, vários bugs ali que vai ser um pouco difícil de lidar, né?
Mas é isso, né? Tipo, eu tô super aberto aí para as próximas novidades e assim por diante. Inclusive, se vocês tiverem aí alguma oportunidade aí, verem que faz sentido a minha contribuição, tô super aberto para trocar ideia, né? Eu acho que esse é o grande recado. E talvez uma coisa que eu posso comentar com vocês em relação a essas coisas que aconteceram é que, assim, tipo, eu já vi vídeos de algumas pessoas falando: ah, viva como se amanhã não, você não tivesse aqui na Terra, ou como se fosse o melhor dia da sua vida, meio que dando aquela intenção de que você pode gastar aí o que você tem, etc. E eu recomendo o contrário, tá bom? Porque, assim, depois que teve essa parte de demissão, né, saiu da empresa, etc., o que me deixa mais calmo é que eu não gastei tudo que eu tinha e consigo pelo menos manter as minhas contas atualmente, né? Até arrumar um outro emprego, é claro, né? E isso é a dica que eu passo para vocês hoje, é a dica de ouro. Tome muito cuidado com essa parte financeira, tá bom? Lá na Lura, teve um momento que o pessoal falava sobre essa parte de educação financeira e eu recomendo que vocês estudem sobre isso, tá bom? Às vezes pode parecer que não, que por exemplo, sei lá, se você ganha um salário você tem que gastar tudo, hoje eu concordo que você não deveria fazer isso, tá bom? Embora tenha muitas pessoas que vai te indicar a fazer isso. Enfim, você vai fazer o que você quiser. Eu acho que cada um toma a decisão daquilo que tem, mas se tem uma dica de ouro que eu posso passar não gaste tudo que você tenha. Tente de alguma maneira ter um dinheirinho ali caso as coisas deem uma merda bem grande, né? A tal da reserva de emergência, porque no momento que você passa pela demissão, por uma surpresa, por algo inesperado, é só isso que você guardou que vai te garantir aí uma tranquilidade, vamos dizer assim, né? Meio que aquela paz que você consegue dormir sem ter o medo de perder tudo que você conquistou. Mais ou menos assim, tá bom? Pode ser que eu esteja exagerando, mas é o recado que eu posso trazer por final, tá bom? E agora que eu cheguei no final, é muito importante aí deixar os últimos recados, relembrar você aí que não deixou um like, comentário, inscrição, porque isso ajuda bastante e apoia aqui o canal. E como eu comentei, embora tenha acontecido isso, vou continuar aqui com o YouTube, é um projeto que eu gosto muito, não é um projeto que eu fiz pensando financeiramente, é um projeto que eu fiz assim, porque antes eu fazia muito artigo, e agora eu quero aí sempre compartilhar as coisas em vídeos porque eu acho da hora fazer os vídeos, eu acho muito legal, tudo bem? E eu imagino que vocês também gostem, porque assim, eu tô vendo um alcance muito legal, a participação muito bacana de vocês, e é isso, né? Vamos ver o que vai dar. Óbvio, se ajudar financeiramente, excelente, né? Cada vez mais vai viabilizando uma nova oportunidade que antes eu não via assim, tanto norte, tá bom? Então, eu acho que eu falei demais, né? Deixa eu só dar um golezinho aqui. Beleza, dei um gole no café, dei até uma esfriadinha, tudo bem, não é um problema. Um abraço aí pra vocês, valeu, falou!